Olá, está no ar o Status Quo. O Status Quo traz sempre para você alguém, uma personalidade aqui da cidade ou da região, falando a respeito de assuntos pertinentes a empreendedorismo e por que não. E nós vamos conversar hoje com o Luiz Assunção, ele é farmacêutico e farmacologista. Ele não só é um empreendedor, mas é um visionário, digamos assim. Ele vê de uma forma diferente a farmácia, não apenas como um ambiente onde se vende remédio, mas de um aliado muito importante na nossa saúde. E para falar com o Luiz Assunção, está aqui a Kátia Vargem. Boa noite, Kátia. Boa noite, Ellen. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. E é um assunto pertinente que eu, sinceramente, amei abordar. Porque, como eu já falei em outros episódios, eu sou formada em farmácia também. Porém, o Luiz, ele é um farmacêutico clínico, que é algo que, na época que eu me formei, que eu sou da turma de 90, a gente sonhava em ter este modelo de farmacêutico nas drogarias. Então, Luiz, eu quero que você fale aqui pra gente qual a importância do papel do farmacêutico clínico. Sim, claro. Bom, primeiro, é assim, o farmacêutico teve um foco na dispensa de medicamento nos últimos anos, tá? Principalmente nos últimos 23 anos, onde nós tivemos um aumento muito grande de consumo de medicamentos. E o farmacêutico se comportou na dispensa, no controle do uso ali do medicamento. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o serviço farmacêutico foi diminuindo nesse tempo. O serviço farmacêutico, eu quero dizer, é do tipo, vamos conversar com esse paciente sobre os seus medicamentos. Vamos entender o que ele está usando, né? Será que ali tem medicamentos apenas de prescrição? Será que nesse paciente tem medicamento que não teve prescrição? Será que a prescrição que foi feita por um profissional está alinhado com a prescrição do outro profissional? Tudo isso está acontecendo nos medicados. E aí vem essa história, então, do farmacêutico clínico. O que é o farmacêutico clínico? Qualquer farmacêutico pode ser um farmacêutico clínico. Qualquer farmacêutico. Desde que ele goste do que é preciso ser feito, né? E aí ele precisa do quê? Sentar com o paciente. Esse trabalho de clínica farmacêutica, de consultório farmacêutico, nada mais é que eu ter um tempo com o usuário de medicamento. Eu preciso sentar com você. Eu preciso entender a necessidade do uso dos seus medicamentos. Eu preciso entender o que você sente quando você toma esse medicamento. Isso não era papel do médico? Não é o médico que tinha que fazer isso? Não dá tempo, Ellen, não dá tempo. É impossível. Um único profissional. É impossível. Tá? Porque, imagine, o médico, a maior função do médico é estar preocupado em diagnosticar a doença. Então o paciente chega, tem uma queixa, e o que será esse problema? Qual é o motivo dessa queixa? E o médico, então, vai investigar. Aí o médico, com a sua maior boa vontade, faz a prescrição. Olha, você precisa tomar esse medicamento. Mas esse paciente sai desse consultório e quando esse paciente começa a usar o medicamento, aí nós temos um outro universo, que é o universo agora de um paciente usando o medicamento, tá? E aí ele pode ter apresentação de sintomas. Você mesmo, nós já conversamos muito sobre o que serve para ela, pode não servir para você, não é? E aí o farmacêutico é o que está ali mais próximo desse paciente. Então, é a função importante do profissional farmacêutico entender, por exemplo, esse paciente está usando só esse medicamento? Qual outro medicamento ele está fazendo uso? Será que os medicamentos estão fazendo interação um com o outro? Né? Será que esse paciente está tendo efetividade terapêutica? Porque, veja bem, quando você passa no médico, ele faz uma prescrição, sua pressão está alta, eu vou receitar um medicamento aqui para você usar, tal, e você vai voltar daqui 6 meses. Tá, o paciente tomou 1 mês o medicamento e tem mais 5 meses ainda para ele poder retornar no médico. Será que o medicamento está dando resultado para esse paciente? Será que o medicamento está sendo efetivo? Será que já não estaria na hora de parar? Não, talvez, não sei, mas talvez entender o horário que ele está tomando, a dose que ele está tomando, pode ser que está diminuindo muito a pressão dele, entende?
Porque aí o farmacêutico, opa, peraí, sua pressão tá baixando demais agora. Então você vai ter que voltar no seu médico antes desse prazo. Porque esse paciente não pode ficar até esperar os 6 meses para que ele tenha nova consulta. Você sabe, Kátia, aqui em Bebedouro, né, aqui na cidade de Bebedouro, eu até comentei isso com o Luiz já, que eu acho que esse farmacêutico clínico, ele já existia, só não tinha esse nome. Eu ia entrar nesse fato com você agora, porque na verdade o que acontece? Você falou, é a função do médico. Na verdade, o médico e o farmacêutico trabalham em conjunto, que eu Perfeito. falo. Porque o médico, ele é o profissional que entende da patologia em si. Mas o profissional qualificado, que entende de interações medicamentosas, que entende de reações adversas, é o farmacêutico. Perfeito. O tratamento, eu falo assim, o tratamento ele tem sucesso porque ele se inicia no consultório médico e termina na farmácia, na mão do profissional. Hoje existe o profissional farmacêutico clínico, mas eu lembro que na época, quando eu atuava como farmacêutico, eu tinha uma salinha. Sim. Eu tinha aquela salinha e eu fazia questão de conversar com cada paciente. Eu chegava lá, doutora, tá acontecendo isso. Porque muitas vezes o paciente ele nem sabe que remédio ele está tomando e para quê. Principalmente quando ele vem com aquela lista enorme. Mas esse é para quê? Por que eu tenho que tomar à noite? Por que eu tenho que tomar de dia? Né? Quais são os... Não, doutor, eu estou sentindo isso. Ele não vai voltar e retornar no médico para falar sobre a interação que ele tem. Vai conversar com o sobre algum tipo de alergia que seja, ele conversa com o farmacêutico. Mas não é essa a questão. A questão que eu digo que não é de hoje, essa questão do farmacêutico clínico, é que aqui em Bebedouro, por exemplo, muitas pessoas que moram aqui ou até na região vão lembrar, tinha alguns farmacêuticos que eles não eram apenas a pessoa que ia olhar a receita, ia dar o medicamento ou assinar. Ele era aquela pessoa de confiança da família. A família chegava e falava assim, Dona Elza, né, que era de uma farmácia aqui, Santa Rita, se eu não me engano. Dona Elza, olha, eu vim aqui para a senhora pincelar a garganta da Ellen. Ô, seu Olívio, olha, só o senhor, aquele remedinho para ácido úrico, não tem ninguém, não tem médico que consiga, só o senhor. Tem um outro farmacêutico ali que ele puxa os dedinhos assim para colocar a coluna no lugar, é uma maravilha. Olha, eu vou em vários profissionais, mas igual o Maurinho, lá da Marina, não tem, entendeu? Eu tô dizendo que assim, já existia, só não se batia tanto assim nessa tecla, que eu acho até que o Luiz foi assim um dos pioneiros a fazer isso, e bater nessa tecla e defender e comprar briga ainda, porque tem gente de farmácia que fala assim, peraí, você tá jogando contra, né? A gente tem que vender remédio, né? Mas o que acontece? O que acontece é que esses profissionais, eles já faziam esse papel, há algum tempo. No caso, você falando de Bebedouro, mas no caso lá em São Paulo, a gente chama que são as farmácias de bairro. Sim. Porque o tratamento da farmácia de bairro é diferente do tratamento da farmácia de rede. A farmácia de rede, ela tem um sistema que ela trabalha. E eu posso falar porque eu já trabalhei em farmácia de bairro, que era onde eu tinha essa minha salinha, e quando você vai na farmácia de rede, você não tem. Na farmácia de rede, infelizmente, que eu falei que foi a luta, nós éramos vendedores de remédio. É isso aí. Porque é um ciclo de movimento Sim. que não dá tempo de você dar aquele suporte para o paciente. Sim. Por isso que o paciente, ele tinha essa confiança que é o farmacêutico do bairro, porque ele tem esse tempo. Ele tem como dar essa assessoria. Entende? Então, como o Luiz mesmo falou, é uma briga que ainda está acontecendo. Sim. Mas é assim, tipo, eu não vejo... sinceramente, eu já tô num ponto já da minha vida, né? Já fiz 50 anos, né? Boa ideia. Uma criança. Sou uma criança, né? Então, eu não tenho discutir briga, eu não falo discutir nada com ninguém, entendeu? O que eu trago é ciência. O que eu trago é ciência. A sua verdade. A minha não é nem a minha verdade. É ciência. E ciência não tem duas. É comprovado. Entende? Você pega todos os medicados. Pode pegar todos eles. Qualquer um. Medicados crônicos, tá? Porque nós temos uma diferença. Tem os medicados agudos, que é você desenvolver uma infecção, tomar, por exemplo, um antibiótico, 4, 5 dias, sarou, resolveu, ponto final. Beleza? Agora, tem o crônico. Qual é o crônico? O crônico é aquele que toma medicamento por muitos anos, ou até morrer. Né? Esse paciente, meu Deus, nós precisamos rever os conceitos. Rever os conceitos. Porque é aí que está o grande problema dos pacientes. É aí. É esse paciente que está inflamado. Tá?
que está com deficiências nutricionais e disfunções hormonais. E aí é medicado apenas por sintomas. Pressão subiu, medicamento para baixar a pressão. Não está dormindo, medicamento para dormir. Não está acordando, medicamento para acordar. Não está comendo, medicamento para comer. Não está comendo, medicamento para comer. Não está andando, sei lá, inventa qualquer. Então, gente, é isso que a gente precisa ver. Parar de olhar para esse paciente e cuidar dele por partes. Trabalhar a prevenção. Eu participei de uma aula agora, num final de semana. No final de semana passado, eu participei de uma aula que um professor disse o seguinte: esquartejar não é corpo, né? Mas um animal. Esquartejar é uma função nobre de um açougueiro, tá? E não de outra profissão. O coração seu não é só o coração. O coração está ligado um todo. O seu cérebro está ligado a um todo. Tá? Quem tem sintomas de depressão, se tiver disfunções, tanto hormonais quanto nutricionais, eu tenho 25 anos ou mais de formado. Se não tratar essas disfunções, você não trata esse paciente. Ponto. É assim. Acabou. Eu tô dentro de farmácia, tem 37 anos dentro da farmácia. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu fui registrado como prático de farmácia, tá? Que naquela época existia isso. Aos 14 anos de idade, como prático de farmácia. De lá para cá, eu não fiz outra coisa. Sempre, todos os dias, estive dentro de farmácia. Todos os dias. E, gente, em 2017 eu falei, não tá certo isso. Isso tá errado. E eu não tinha dúvida disso, tá? Tanto é que daí eu voltei a estudar mais intensamente. Foi onde eu fiz, de 2017 para cá, eu fiz 2 pós. Para encontrar a resposta. Aí veio pandemia e hoje eu tenho a resposta. Não adianta. Enquanto os pacientes forem e continuarem sendo tratados apenas amenizando seus sintomas, eles continuam evoluindo para mais doenças. Ou seja, ele não está tratando da saúde, ele está tratando a doença. Justo. Eu tenho pena daqueles que vão buscar o seu medicamento de forma gratuita. Gratuita. Eles saem da farmácia com uma sacola enorme. Gigante. E eles acreditam estar tratando da saúde. Onde é que está isso? Onde é que está escrito isso? Quem pode me falar isso? Que está tratando da saúde. Se tem ali um antipertensivo, um medicamento que entra no organismo daquela pessoa, vai lá e dilata o vaso dele. Apenas. E quais são os motivos que levam aquele aumento de pressão? Exato. Tantas coisas. E nós não podemos deixar sem tentar corrigir o mínimo daquilo. Tá certo? E aí a história vai, anda, né? A gente vai até os impactos dos medicamentos. Eu dei uma entrevista hoje de manhã numa rádio aqui da cidade. Na Nova FM. Na Nova FM, né? E eu falei de um caso, né, que todos os dias eu me deparo com esses casos. Um senhor de 71 anos de idade, que chegou muito assim, ele estava apavorado, triste, ansioso, porque ele fez uma endoscopia e deu na endoscopia que ele está com Helicobacter pylori, uma bactériazinha. Ok, isso já chateou ele. Tá. Aí ele fez uma colonoscopia e colheu uns pólipos do intestino e esses pólipos foram para biópsia. Ele está apavorado com o resultado dessa biópsia. E ele foi na farmácia pegar os medicamentos dele lá. E aí eu tentei falar, mas deixa eu entender um pouco. E quais são os medicamentos? Aí ele falou uma lista de medicamentos e dentre essa lista tinha o nosso queridinho omeprazol. Então, e aí eu perguntei para ele, por que o senhor tomou esse omeprazol? E ele me disse, eu tomo esse medicamento há 21 anos. Nossa. Falei, por que o senhor tomou esse medicamento durante esse tempo? Para que o senhor tomou? Né? Esperando que ele fosse falar para mim para cicatrizar uma úlcera, que é a real função dele. Do omeprazol. Não,
Eu tomei ele por conta de todos esses outros aqui que eu tomo. Não faz sentido isso. E o que aconteceu com esse paciente? Prejudicou a qualidade de vida dele, impactou a saúde dele. Eu não vi os exames dele ainda, mas com certeza ele deve ter uma deficiência nutricional muito grande, inclusive de vitamina B12, e ele é um diabético. Aumenta a neuropatia nesse paciente, depressão nesse paciente, né? E favorece o Helicobacter pylori, porque diminui a acidez do estômago. A bactéria gosta de um ambiente que não seja ácido, favorável para ela, não é? E também está relacionado esse medicamento com problemas no intestino, infecções no intestino, câncer no intestino, tudo isso, minha gente. Então, são impactos de medicamentos que ainda dá tempo para a gente corrigir. Ou seja, o que ele tomou para não sentir dor provocou um problema que pode causar mais ainda. Mais dor Perfeito, ainda. Ellen. Perfeito. Tá, aproveitando até esse gancho, Luiz, que eu acho que esse assunto é de muito interesse, sobre automedicação. Porque aí, então, foi uma prescrição médica. Mas só que o médico ele prescreveu de uma forma, o paciente entendeu de outra. Na verdade, talvez o que aconteceu com o omeprazol, normalmente você coloca para poder, né, ajudar, você está usando antibiótico, algum medicamento que pode prejudicar a parte, né, ali para poder revestir e proteger, né, como proteção. E ele achou que isso poderia valer para todos os outros medicamentos. Mas e as pessoas que se automedicam? Ela sente uma dor, por quê? Vou até contar um caso antes de você entrar. Sim. Que isso daí é basicamente rotineiro, principalmente eu não sei, eu não vou falar sobre os outros países, falando sobre o Brasil. Sim. É muito rotineiro do brasileiro se automedicar, Sim. né? E o brasileiro ele não tem aquilo de eu estou sentindo algo, eu preciso procurar um profissional para resolver. Então, eu tinha uma conhecida, mãe de uma amiga minha, que ela sentia dor de estômago. Ia lá e tomava um antiácido, às vezes tomava uma ranitidina, às vezes tomava omeprazol, melhorava, né, aquela coisa só paliativa e piorava até o momento que ela foi e teve uma dor muito forte. E quando ela chegou para fazer o diagnóstico, ela estava com um câncer no pâncreas, só que ele já estava em metástase. Então não teve mais nada para fazer. Sim. Então, como você pode falar para o pessoal que está assistindo, Sim. referente aos perigos, sim, da automedicação? Porque às vezes a pessoa fala, não, é simples, eu estou com isso, eu vou medicar. Sim. Só que o que ele acha que é simples, pode ser algo muito maior. Tá. Veja a importância do farmacêutico. Veja a importância do farmacêutico. Outra coisa, tem uma historinha na farmácia que é o seguinte, isso aqui é MIP. Sabe o que é MIP? Medicamento isento de prescrição. Esse medicamento isento de prescrição pode ficar do lado de fora do balcão da farmácia. Uma prateleira, igual ao supermercado. Prateleira, igual ao supermercado. Aí o que acontece? A paciente ou o paciente vem e vai na prateleira e pega esse medicamento que ela está com o intestino ruim. Eu Não pego está uma funcionando. cestinha e vou pegando Pega um por uma um. cestinha e vai colocando um por um ali, não sei o que, não sei o que. Muito bem. Bom, eu não preciso consultar com ninguém. Eu já posso ir direto pro caixa. E já vai lá no caixa, paga isso e vai embora para sua casa. Principalmente quando vai viajar. Principalmente quando vai viajar. O kit farmácia. O kit farmácia, muito bem. Esse paciente passa 1 ano, 2 anos, tomando um laxante, tá? MIP. Boa. Tomando esse laxante MIP, se automedicando, sem consultar ninguém, achando que está fazendo vantagens. E é aí que está o problema, sabe? Essa paciente aí, pode ter certeza, muitas vezes aconteceu essa história. Ela achou que não precisava consultar ninguém, nenhum farmacêutico, que estar ali à disposição o medicamento é um benefício para a população, e não é um benefício. Isso é estimular uma automedicação e ao ponto de que essa pessoa, não sei o que aconteceu, mas talvez evoluiu, perdeu a vida, sendo que ela poderia ter. O farmacêutico, vem cá, não tô com o intestino legal. Bom, hoje, se ela falar isso para mim, eu vou, ok, vamos lá.
tenho um produto aqui que é isento de prescrição, você pode usar 30 dias, eu quero conversar com você de novo. Luiz, não melhora. Opa, então, peraí, tu precisa ir buscar o diagnóstico, entende? Nós teríamos salvo a vida dessa pessoa. Eu poderia dizer que essa pessoa provocou isso que aconteceu com ela? Não. Não, ela não quis fazer isso. Não, estou dizendo que conscientemente. Mas, por exemplo, essa prática de se automedicar, de fazer tudo isso, pode ter sido a principal causadora do câncer? Não, não foi a causadora do câncer, tá? O que aconteceu foi o seguinte, foi um atraso no diagnóstico. O câncer veio de outra coisa, Ellen, tá? O câncer tem um outro motivo. O que aconteceu foi que ela atrasou ainda mais o diagnóstico. Porque se ela chega e fala, Luiz, ó, faz um mês que eu tô tomando, não vou ao banheiro. Opa, peraí. Isso aí já acende uma luz vermelha. Então eu vou te indicar para um gastro, você tem que ir, você tem que fazer um exame. Hoje, por exemplo, nós temos um exame simples de triagem para câncer no intestino. Chama-se sangue oculto nas fezes. Tem que ser feito, cara. A partir de... Hoje já diminuiu a faixa etária. De primeiro pedia-se a partir dos 45 anos de idade. Hoje não, cara. Cada vez mais, tá tá mais precoce. Mais precoce. Devido então, a tudo isso você mesmo. precisa ir fazer esse exame. Por quê? Diagnosticou sangue ali, opa, não significa que detectou sangue nas fezes, você está com câncer. Porque pode ser outros motivos. Mas algo não tá... Mas algo não tá legal. Precisa olhar isso de perto. Entende, gente? E, na verdade, o que o Luiz quis colocar é que a culpa não é dela pelo fato de ela ter contraído do câncer. Ela já poderia estar com câncer porque ela estava sentindo a dor. Sim. Porém, o tratamento tardio e já não deu mais tempo. Do paliativo de tomar algo que não era certo para, de uma certa forma, diminuir as células cancerígenas, o tratamento inadequado acelerou o processo do câncer. E também tem aquela palavra que vocês usam muito, os médicos também, mascarou. Né? O que acontece? Eu ouço muito falar assim, ó, nossa, fulano tá com diarreia. Menina, toma um Imosec. Não, faz uma aguinha de limão com maisena, né? Mas não é açúcar não, tá? É só limão, maisena e água. Toma com uma beleza. Remedinho de vó. Aí eu vou saber por que eu tô com diarreia. Por quê? Eu só vou tratar. O problema é que as fezes estão mole, então eu endureço ela, acabou o problema. É isso? É isso. Então, eu vejo assim, essa situação não foi legal desses MIPs, né? Desses produtos no autosserviço. No entanto, esses dias eu atendi uma cliente, né? Que ela falou assim, e ela está fazendo um curso de técnico de farmácia, e ela acho que está fazendo algum trabalho relacionado aos MIPs, né? Então eu falei, poxa vida, a gente tem bastante coisa para falar sobre esses MIPs aí, né? Inclusive, olha, nós estamos num momento chamado epidemia da dengue, tá? Se nós pegarmos um paciente alcoólatra, ele pega a dengue e der para ele um paracetamol de 750 miligramas. Se ele tomar uns 4 comprimidos por dia, a chance dele ter uma hepatite aguda é muito grande. Olha isso. Primeiro, que o fígado dele já não estava legal por conta do álcool. Segundo, a dengue ataca o fígado. Pode dosar as enzimas hepáticas, né? Ataca o fígado desse paciente. Depois nós vamos dar uma droga, um paracetamol, que inclusive também está nos MIPs. Está lá no autosserviço. Se ele tomar esse paracetamol de 6 em 6 horas, 750 miligramas, se ele tomar 4 por dia, ele tem grandes chances de arrebentar com o fígado. Não cuida do que ele tem. Pode morrer. Sim, hepatite. Não cuida do que ele tem e prejudica algo maior. Olha como é séria a automedicação. E você falando, Luiz, eu lembro que na época, até é um dos motivos de eu ter saído da área farmacêutica. Eu tinha paixão. Tenho paixão. Eu tenho paixão pela farmácia. Mas eu lutava, eu me sentia um patinho fora d'água. Eu era contra isso, porque se o paciente parava ali na frente para poder, eu já chegava e começava a conversar com ele.
Perfeito. E muitas vezes eu era questionada. Pô, com Pelos, certeza. principalmente pelos donos. Eu fui funcionário de farmácia quando eu não era farmacêutico. Quando eu terminei a minha faculdade, eu passei a ser proprietário de farmácia, né? Quando eu era funcionário, mas mesmo quando eu era funcionário, a farmácia se comportava de uma maneira diferente, tá? Não tinha essa disputa de mercado. Então, existia muito humanismo, tá? O que mais existia na farmácia antes de 2000 era humanismo. Aquele que estava ali dentro, mesmo não sendo farmacêutico, mas ele era um ser humano que conhecia sua família, que conhecia, ele tinha um histórico familiar seu na cabeça. Ele tinha um histórico médico, que é o que faz parte de uma anamnésia de qualquer profissional. Ele tinha um histórico de médico pregresso seu na cabeça. Ele sabia, ó, ela já fez cirurgia disso, ela já fez cirurgia daquilo, ela tem isso, ela tem aquilo. Então, ele não tinha preocupação de não ter dinheiro no final do mês para pagar a continha dele. Ele trabalhava por amor. Ele estava ali por amor. E ele fazia aquilo com maestria. O que aconteceu hoje? Hoje, minha filha, o mercado é cruel. E principalmente quando você fala de grandes redes. Tá? Eles não estão preocupados com a sua saúde. Estão preocupados com a venda. Vender. Venda, Cota. venda. Cota. Igual vocês falaram. Quer fazer melhor? Quer fazer diferente? Use a farmácia do seu bairro. Compre na farmácia do seu bairro. Crie vínculo com o farmacêutico do seu bairro. Ele vai te ajudar mais. Ele vai te conhecer mais. Uma coisa, por que as farmácias pararam de aferir pressão e de aplicar injeção? Porque é o seguinte, começaram a querer simplificar a história, né, do farmacêutico, né, menos serviço farmacêutico, porque dá trabalho. Você precisa ir lá ver a pressão, você precisa ir lá, você precisa tomar tempo, não fica aqui no balcão dispensando medicamento. Menos venda. Para focar na venda. Não Esse foi o grande Não problema. foi que as farmácias pararam, foi proibido. Teve uma época que foi proibido. Sim, teve uma época que foi proibido. Medir pressão. Eu achei isso um absurdo. Absurdo. Um absurdo isso daí. Mas, graças a Deus, isso voltou. É que agora tem, né, aquele aparelhinho de Sim. pressão. Mas você já pensou a pessoa precisar ir lá no hospital municipal, por exemplo? Só para ver. Para aferir a pressão e ficar numa fila durante 6, 7 horas? Não, a pressão ela já vai estar alta. Só de esperar. Não faz sentido. Vai. Não faz sentido. Vai. Hoje a farmácia, tanto é que eles ficam usando o nome importado, que eu não gosto de usar também, mas enfim, hub. Hoje eles falam o seguinte, a farmácia tem que voltar, não. A farmácia tem que ser um hub de saúde. Tá? Por isso que as farmácias, esse ano mesmo, já vai ter, nós fazemos muitos exames hoje. Tá? Exames rápidos. E aí vem essa questão que a gente estava falando aqui. Para que esses exames rápidos? Para monitorar o uso do medicamento, tá? E também para adiantar diagnóstico. Agilizar diagnóstico. O paciente vai na farmácia, faz lá eu faço uma hemoglobina glicada nele, que é um dos marcadores para diabetes. Você já identifica uma alteração na hemoglobina glicada desse paciente. Ele leva para o médico, com base nesse exame, tem condições de já tomar uma conduta. Já prescrever um medicamento para ele. Agora, muitas vezes ele faz uma consulta, o médico fala, preciso ver seus exames, aí vai fazer esses exames, aí até esse exame voltar, aí até ele marcar novamente, Tem um estudo que diz o seguinte, esse paciente leva de 6 meses a 1 ano para fechar um diagnóstico. É um absurdo. Tá? Então, gente, nós precisamos melhorar isso. E a forma de melhorar isso é o serviço farmacêutico. Você acha que vai se tornar uma realidade essa questão do próprio farmacêutico pedir os exames e não ter que passar pelo médico? Bom, primeiro que já é uma realidade, já tá? existe. Eu peço os meus exames, porque não existe possibilidade de você fazer um acompanhamento farmacoterapêutico do paciente sem os exames, tá? Precisa do diagnóstico, Não, né? aceita sim, senhora. O laboratório aceita o meu pedido. Saúde privada? Sim,
Sim, se eu fizer um pedido, você faz uso de medicamentos. Eu faço um pedido de exames para o acompanhamento farmacoterapêutico, tá? São os mesmos exames, mas eu preciso citar isso. É para o acompanhamento farmacoterapêutico ou para uma triagem, tá? Você sai daqui com esse pedido, você vai em qualquer laboratório e paga e faz os seus exames. Afinal de contas, isso, justo. Eu já precisei fazer alguns exames, Sim. mas peguei os exames, os pedidos com você, passei para o médico fazer um pedido, para depois eu poder levar no laboratório. Não, aí você quer fazer pelo seu plano de saúde, né? Sim. Então o que acontece? Mas particular pode ser. Sim, particular pode ser. É aceito. É aceito. O plano de saúde, eu acredito que já estão aí com uma movimentação, né? Alguns políticos, né? Porque isso precisa ser aprovado. E eu acredito que logo deva ter essa obrigatoriedade do plano de saúde ter que aceitar o pedido do farmacêutico para o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente. Você sabe que tem uma questão importante, que eu acredito que quem está aí nos assistindo deve pensar, que é o seguinte: o farmacêutico, no caso do Luiz, que também é farmacologista, o que ele quer? Ele quer descobrir por que você está sentindo aquilo. Quem vai receitar o medicamento para você e fechar o diagnóstico é o médico, não é o farmacêutico. Então, por isso que às vezes acha-se que está criando um atrito entre as duas classes, mas não é para atritar, é para se ajudar, né, Luiz? Com certeza. Equipe. O profissional farmacêutico precisa fazer parte. No entanto, o ano passado, o Ministério da Saúde aprovou que o farmacêutico clínico faça parte da equipe multidisciplinar da rede pública. Nossa, o sonho aprovou isso. Que lindo. Sim. Que maravilha. Tá? Por quê? Porque viu que tem a necessidade. Gente, Ellen, onde tem muito. Medicamento, tem que ter o farmacêutico. Gente, os problemas estão todos aí por falta desse profissional. Me desculpa, hoje eu já não tenho mais essa... Eu sentia um pouco mais de dor, hoje eu não sinto mais. Mas todas as vezes que eu ouvia falar o seguinte: profissional da área de saúde, citavam todos. Menos o farmacêutico. Não pertencíamos à classe. Não pertencíamos Saúde. à classe. E quando tivemos até o título de doutor, foi uma briga. Não, eu também nem... Não, mas Enfim, em nível disso, porque não é questão do título em si, mas de você estar classificado como profissional Da área com de ensino saúde. superior, que tem uma qualificação importante, Perfeito, muito importante. muito. Então ele merece sim, não é pelo título de status, Sim. mas por ele ter realmente essa autoridade. Sim. E aí, é isso que acontece, né? Se as pessoas, se hospitais precisa do farmacêutico 24 horas. Mas não lá na Tá. farmacinha separado. Perfeito. Junto, lado a leito. lado, junto No com o leito. médico. O farmacêutico, a função do farmacêutico clínico no hospital é o seguinte: ele chega lá, pega uma prancheta lá, uma planilha, e olha lá e fala: opa, esse daqui, porque muitas vezes tem muitos pacientes, claro, mas esse daqui está com muitos medicamentos, e aí tem os medicamentos que são mais complexos, os medicamentos que exigem mais cuidados, e esse farmacêutico tinha que ir lá no leito, tá? No Paraná, fizeram um estudo com um farmacêutico no hospital, ele diminuiu 30% no uso de antibióticos nos pacientes. Que jeito que ele diminuiu? Conversando com o prescritor. Doutor, ele já não tem mais a necessidade daquele antibiótico. Ele não precisa mais de 2 antibióticos. Entende? Ele diminuiu a necessidade. Isso, Ellen, não é disputa. Isso é equipe. Tá certo? Isso é função do farmacêutico. O farmacêutico tem que ir lá e olhar o medicamento. Onde é que esse medicamento... Por onde esse medicamento é excretado? Pelos rins. A função renal desse paciente está legal para esse medicamento, para essa dose? Você sabia disso? Quando você vai tomar um medicamento, ele fala o seguinte: olha, para esse paciente ter segurança nessa dose, ele precisa ter uma função renal. Entanto, se você falar assim para mim, meus rins estão funcionando apenas 30%, Luiz.
Eu preciso entender os seus medicamentos para entender se a dose do medicamento que você está tomando não é superior à capacidade de excreção. Olha, tanto é essa questão da gente falar, né, de assuntos diferentes do médico e da função do farmacêutico. O que você acha que os médicos recebem aquele representante do laboratório? Para mostrar o medicamento, o que o medicamento faz. O médico não sabe, quem vai explicar é a pessoa do laboratório onde foi feito o medicamento por um farmacêutico. Não tem caixinha de medicamento que não tem o nome de um farmacêutico. Então, quem é o cara do medicamento? Mais de medicamento. Quem é o cara do medicamento? É ele, cara, é o farmacêutico. Entende? É ele. Não existe. Como eu Não falei, não existe outro profissional mais qualificado. Eu sei, no Brasil, a gente tem essa interpretação de que, foi o médico que me receitou. Cara, ok, eu não tô aqui para ficar discutindo, mas eu preciso, se eu sei, eu vou colocar para você as questões sobre o seu medicamento. Entende? Então, eu desconheço médico que tenha estudado muito mais medicamentos que o próprio farmacêutico. Não tem. Tá? Isso foram médicos que estudaram comigo e disseram isso. A Tiveram grade na é de um ano só a Cara, grade de farmacologia. Nós E fazemos, basicamente, nós fazemos a faculdade inteira. E quantos colegas farmacêuticos dão aula para eles na faculdade? Muitos. Para os médicos. Para os médicos. A gente não está Então, tratando gente, do que é mais importante, Não. viu, gente? Não é isso. É A a questão equipe. é, o médico, ele tem o seu A sua conhecimento, tem a sua função, o farmacêutico também tem o seu conhecimento e a sua função. E a Se a gente união. atrelar os dois, tanto o médico quanto o farmacêutico, Quem ganha? pra gente vai ser Quem muito ganha é o melhor. paciente. O Quem bem maior ganha é o É sempre paciente. em prol do paciente. É isso, Ellen. Olha o quanto eu posso ajudar esse médico que tem um tempo mínimo para atender esse paciente, principalmente do SUS. O paciente senta comigo, eu vejo todos os medicamentos, eu consigo identificar ali o potencial de interação medicamentosa, eu consigo identificar ali medicamento desnecessário, eu consigo fazer um laudo sobre esses medicamentos em uso. E se essa pessoa chega lá e já apresenta tudo isso, Já apresenta, é olha um o quanto ela passo facilita para A o vida do médico, médico a e vida a do dela. médico e a dela. exatamente. Isso é a minha função, entende? Essa é a minha função. Não é disputar com o mercado, É união. eu não quero. Não é mais isso, entendeu? Até porque, gente, olha o espaço meu hoje dentro da farmácia. É muito grande. Tá certo? É muito grande. E dentro daquilo que eu gosto de fazer. Você não me chama para fazer uma cirurgia que eu não vou, eu não gosto. Eu não gosto. Uma pessoa que sofreu um acidente de automóvel, gente, eu tenho pavor disso. Então, eu não serviria para ser um médico, entende? saber, Só que eu gosto de ser um profissional farmacêutico como sou, olhar para esse paciente medicado, tá? Ajudar ele no uso dos seus medicamentos, evitar os impactos que esse paciente pode ter com os seus medicamentos em uso. Olha esse paciente que eu acabei de falar, do omeprazol, aos 71 anos de idade, ele dizendo o seguinte: Luiz, trabalhei tanto para ter uma vida melhor hoje, e olha o jeito que eu tô. É triste. Cara, e a gente pode fazer tanta coisa para melhorar a saúde dele. Não, Exatamente. batendo nessa tecla do que você está falando, eu fiz um tratamento, né, de quimioterapia por causa do câncer de mama, como você sabe. E aí eu ia precisar tomar um medicamento chamado desvenlafaxina. E eu tomava o BUP, que é a bupropiona, para emagrecer. O doutor falou assim, ó, você não pode tomar os dois juntos, o tamoxifeno e a desvenlafaxina. Falei, por quê? Porque um inibe a interação do outro. Olha só, como que eu ia saber disso? Como é que o médico ia saber o que eu estava tomando? O farmacêutico sabe. Exatamente. É Justo, isso. né? Justo. É o tempo que a Perfeito. gente tem, entende? É o tempo que a gente tem. O meu tempo é olhar para os medicamentos, né? É olhar para... Porque muitas vezes o paciente também, ele acaba tomando, se automedicando, além dos medicamentos prescritos. E ele precisa entender por que ele não pode se automedicar, né? E uma coisa também que o farmacêutico pode fazer muito bem é do tipo seguinte: o que você espera desse medicamento? Quanto você espera dele? Porque o que acontece? As pessoas estão tomando medicamento.
nunca teve tanto acesso ao medicamento. Só que não está melhorando nada. Não está melhorando. E o pior, ele tá viciando. Ele tá se dopando. Ó, eu falo sempre isso. Se você não colher o efeito positivo do medicamento, na grande maioria, sem sombra de dúvida, esse, queira você ou não, você vai colher o impacto negativo. Entende? Então, quando eu vejo um paciente que está tomando 4 comprimidos por dia de metformina, é um medicamento maravilhoso para diabetes. Que é o glifage, Que é o glifage. É maravilhoso. Só que veja bem, esse paciente pode não estar colaborando com o tratamento, por esse motivo, o médico está aumentando a dose e foi para 4 comprimidos por dia. E se ele não controlar a diabetes dele com 4 comprimidos por dia, com certeza ele vai ferrar mais a saúde, porque vai diminuir a vitamina B12 desse paciente. Mas a complicação é maior. Não, mas você falando da diabetes, é até interessante e é legal a gente abordar isso sim. Porque o pessoal, principalmente o diabético, eu tive diabetes gestacional, né? E por ser farmacêutica, foi aonde eu entendi simplesmente sobre a interação, sobre os perigos, sim, perigos da medicação. Eu falei, eu não quero ficar tomando a medicação. E o meu, como foi gestacional, grande possibilidade de eu não ter diabetes após a gestação, que foi o que aconteceu. Mas por que aconteceu isso? Porque durante, eu fiz o quê? Eu mudei a minha alimentação, eu fiz uma dieta, eu diminuí o açúcar. E o que o Luiz falou? Por que o médico aumenta? Porque o diabético está tomando remédio e fala, eu estou bem, eu estou tomando remédio, então eu vou lá e chuto balde. Eu vou comer uma fruta, porque fruta não tem açúcar. Gente, tem frutose, açúcar natural e muito mais perigosa. Então, o que acontece? É isso, essa falta de orientação. Não é só tomar o remédio. É você tomar o remédio, é você mudar os seus hábitos, entendeu? É tudo isso. O meu marido, e eu gosto de citar isso que eu falo até nos meus treinamentos, meu marido ele foi diagnosticado com câncer. Na parótida. Um câncer onde o médico diagnosticou que era agressivo, ele não podia fazer uso de quimioterapia, era só a cirurgia. E ele tinha que fazer a cirurgia o mais rápido possível para não acelerar o processo. E porque você é farmacêutico, eu sou formada em especialista em alimentos. Então, eu sei do poder do alimento para a saúde. Então, a junção do alimento mais o medicamento, maravilhoso. Eu usei isso. Meu marido ele estava com anemia e ele estava com os leucócitos baixos. Ele tinha 15 dias para fazer novamente o exame, senão ele não poderia fazer a cirurgia. Como eu falei, emergência, ele precisa fazer a cirurgia para ele sobreviver. Eu, mãe, tinha acabado de ter meu filho tinha 2 meses. Meu Deus. Eu falei, eu não vou perder o meu marido. Eu usei do meu conhecimento e fiz tudo o que eu podia dentro da alimentação dele, porque eu falei, não vai dar tempo dele fazer uma suplementação com ferro e ele conseguir suprir essa anemia, né? Eu utilizei o ferro, eu agreguei, potencializei com a alimentação. Sim. Pois quando meu marido foi fazer o exame, ele tinha aumentado seus leucócitos, porque leucócitos, se ele se cortasse, sangue, porque o leucócito é responsável pela cicatrização. E a anemia dele ele não tinha mais, e ele conseguiu ir para sala de cirurgia e foi um sucesso. Ele está bem, obrigada, amor lindo, né? Tenho meu marido hoje, fazem 6 anos após a cirurgia. Que legal. Porque este trabalho da prevenção junto com a medicação. É maravilhoso. Essa é a diferença. Sim. Por que as pessoas começam a aumentar a dose dos medicamentos? Porque ela só pensa na medicação. Ela acha que ela não tem que fazer algumas. E eu vi você, e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Eu vi um vídeo seu lá no seu Instagram. Sim. Falando sobre isso. Olha, estou aqui com a paciente, ela está com não sei quantos remédios, ou o paciente, eu não me lembro agora. Sim. E eu vou estar conversando com ela sobre né, o uso racional do medicamento. Sim. Nessa sua consulta, Sim. você alinha e orienta sobre essa mudança de hábitos para alinhar esse uso da medicação, Luiz? Total. Não existe como tratar pacientes sem alinhar alimento, exercício, sono. Não existe como. Não tem como. Se o paciente não dorme, é complicado. Inclusive, eu falo sempre assim, chamo atenção para a apneia do sono. Ronco.
90% das pessoas que têm apneia do sono não tem diagnóstico. Ou seja, se não tem diagnóstico, ele também não tem tratamento. E existe tratamento. Se eu não coloco esse paciente para dormir, eu não controlo a diabetes, eu não controlo a pressão, eu não controlo a ansiedade, eu não controlo nada. Então sempre alimentação, exercício e sono é importantíssimo para qualquer um que quer evitar doença e que quer tratar os seus problemas de saúde. Senão não existe possibilidade. Tá certo. Bom, Luiz, a gente quer agradecer, né, a sua disponibilidade. O Luiz tem a farmácia do Jardim Progresso, aqui em Bebedouro, que fica na esquina da Cozinha Piloto. Né, é a farmácia que faz todo esse trabalho, ele atende gratuitamente, as pessoas, não é cobrado nada. Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas ele cobra para consultar? As pessoas, não cobra nada. Ah, ele vai empurrar remédio, né? Não, pelo contrário. Ele acabou de provar que não é isso. Ele acabou de provar que não é isso. Então, ele faz isso realmente para ajudar as pessoas, né? Bom, e tem a farmácia Assunção, em Monte Azul Paulista. Certo. Então a gente quer agradecer a sua Muito presença. obrigado. A gente sabe que você deixou de estar lá em Monte Azul Paulista para vir para cá falar conosco. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Ellen. Obrigado pelo convite. E você sabe, para mim, nós ficaríamos aqui até amanhã falando disso. Obrigado, viu, Kátia? E é um assunto, assim, bem pertinente, que eu acho, assim, fora da caixa. Porque o conceito, realmente, eu gostei muito de trazer um profissional, colega aí da área, para a gente quebrar esse status quo. De achar que o farmacêutico só tem aquele papel de prescrever o medicamento, né? E também de orientar, também de falar sobre a saúde, de tratar também, de uma certa forma, a fonte. Sim. Não é verdade? Então, Luiz, gratidão por aceitar esse convite, disponibilizar do seu tempo. Obrigado. Para a nossa audiência, né? E para terminar aqui, a gente quer agradecer a Carol Nonucci, que é a nossa nossa personal aí, beleza? Que trata dos nossos cabelos, a nossa maquiagem. Que espetáculo essa menina, gente. Vocês têm que conhecer a Carol Nonucci, viu? Carol Nonucci fica na rua 15 de novembro. Olha, você passou o lago, primeiro quarteirão na esquina. Então é... Número 13. 15 de novembro, número 13. E não é só cabeleireiro, ali ela atende, trabalha com cílios, massagem modeladora, unhas, manicure, né? Tem unhas. Então é um serviço completo. Você, mulher, quer se cuidar ali por completo, espaço da beleza da Carol Nonucci. Também gostaria de agradecer a Karina Vargem, que é a nossa designer, que faz não só como ela fez o nosso logo, já esteve aqui com a gente, né, no segundo episódio, ela também faz toda a nossa arte maravilhosa para esse programa. Tem mais? A gente tem mais alguém para agradecer? O Luiz. Vamos pular carnaval? Vamos pro carnaval. O Euler também, que cede esse espaço maravilhoso, que é o nosso apoio cultural. Tá certo. Obrigada, gente. Obrigada. E até o próximo tema. Não perca. Obrigado. Tchau. Se você não me corta, eu vou